Olá, pessoal! Uma das áreas de conhecimento que mais há tendência de transformar ciência e tecnologia, a engenharia também inova ao fazer abordagens epistemologicamente interdisciplinares. Para conseguir lidar com problemas e defeitos em obras de construção civil, surge o conceito de patologia nas construções. Caso você queira conhecer melhor sobre tratamentos a problemas que você ainda pode enfrentar, assista esse episódio conosco, mas não antes de curtir nosso canal e a nossa página no Facebook e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer o conceito também. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Ele é doutor em Engenharia Civil pela Universidade de Campinas e tem experiência nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, atuando principalmente nos temas resistência de materiais, materiais de construção civil, tecnologia da construção, solo-cimento, desenvolvimento sustentável e especialmente concretos especiais. E ele conta com experiência de anos na coordenação de cursos da formação de engenheiros. André Luiz Nonato Ferraz é a pessoa certa para falar de um conceito onde a engenharia se mostra em prática profissional. Seja bem-vindo, professor, e obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Ivan, eu que agradeço a oportunidade. André, é sempre um desafio para mim fazer entrevistas sobre engenharia, porque é uma maneira epistemologicamente falando, a maneira como a ciência se constrói é um pouco diferente das ciências sociais, mas a gente também sempre aprende muito. E esse programa, ele tem essa característica de levar a linguagem para as pessoas leigas. Então, no caso, eu sou um desses leigos na área de engenharia. A pergunta básica é, o que é patologia nas construções? Bom, Ivan, patologia nas construções é um termo que, originalmente, ele vem da medicina. Quando as pessoas começaram a perceber que as obras, as construções tinham problemas, tinham defeitos, começou-se a ciência a procurar um termo mais adequado para tratar esse problema. Então, a definição mais simples de patologia é que a patologia é a função inversa da qualidade. Ou seja, se eu tenho qualidade, eu não tenho patologia. Quando eu tenho patologia, eu não tenho qualidade. E com o aumento das informações disponíveis, as pessoas começaram realmente a prestar atenção no desempenho das suas construções. E começaram a imaginar que realmente alguma coisa podia estar acontecendo e procurando soluções para que aquela construção tivesse um desempenho melhor. Na administração, a gente também teve essa conversa entre a biologia, né, a medicina no caso, né, mas a biologia e a administração através da teoria dos sistemas. E a gente olha para uma série de coisas, a gestão, através de uma abordagem onde cada elemento não pode ser olhado separadamente porque ele se correlaciona com os demais. Isso. Seria mais ou menos assim que a patologia nas construções enxerga também? Exatamente. Ela está intimamente ligada com o desempenho. Tão ligado que as normas brasileiras de engenharia até foram se atualizando e hoje a gente tem uma norma de desempenho. A 15575 é a norma de desempenho das edificações. Então, hoje, a gente tem critérios mínimos de desempenho para que as obras consigam adequadamente servir os seus usuários. Esse é o desempenho principal, que os usuários sintam nas edificações os benefícios que elas deveriam te dar sem problemas patológicos. Então, deixa eu ver se eu entendi. A questão do desempenho é chave para entender o conceito de patologia, porque ela estabelece um padrão no qual as construções elas precisam se adequar, seria isso? Isso. As construções têm um desempenho. E esse desempenho ele tem que estar de acordo com as normas. E hoje se tem uma norma de desempenho mínimo de vários parâmetros. Se a edificação não está de acordo com as normas, ela começa a apresentar problemas. E esses problemas, no campo da patologia, a gente estuda maneiras de se diagnosticar isso para depois se recuperar. E de se tratar isso. Sistemicamente. Exatamente. Você trouxe uns slides para explicar. Poderia falar para a gente? Sim, o conceito de desempenho é bem esse conceito que engloba algumas coisas, mas principalmente o desejo do usuário de ter um desempenho satisfatório. Então tá lá, definição dos atributos desejados. As condições de exposição, por exemplo, você tem uma região como Sinop, onde a condição climática de muita chuva e muito sol na época da seca, ela expõe as edificações a um determinado problema de intempéries, que é do meio ambiente. Então o desempenho ele tem que ser capaz de fazer com que a exigência do usuário, junto com as condições de exposição, façam com que aquela edificação fique minimamente, tenha um desempenho mínimo para ser considerada uma edificação de qualidade. Mas é interessante então, já que dentro desse construto a exigência dos usuários
tá presente, porque isso determina também até que ponto que você pode fazer a intervenção, vamos dizer assim. Exatamente. Eu vou pegar um exemplo claro. As pessoas, elas constroem casas ou constroem edifícios comerciais aqui em Sinop e pintam. Sim. Para o pessoal que acompanha o programa e que não é de Sinop, aqui é muito quente e o sol é bem forte. E geralmente, em pouco tempo, a tinta que é colocada no edifício desbota. Exatamente. Então, se o dono do prédio não for tão exigente, então o fato da tinta desbotar não vai ser um problema de desempenho. Aí a gente tem duas características diferentes. Uma é a questão da aparência, estética, e a outra é a questão da proteção. A tinta, ela tem as duas funções, estética e proteção. Geralmente, numa lata de tinta, você vai verificar que eles dizem que em 5 anos você tem que fazer uma repintura. Aqui em Sinop, pela nossa experiência, a gente já sabe que em 3 anos você já tem que fazer a repintura, exatamente pelo intemperismo. A tinta, se o usuário achar que esteticamente ela ainda está agradável, ele pode simplesmente, pelo seu gosto ou pelo seu índice de exigência, não pintar. Sim. Mas quando essa pintura passa a não dar mais a proteção da edificação, aí a gente já tem um problema de desempenho que não está mais relacionado à exigência dele. Não. Ou seja, de repente, para ele prefere economizar o dinheiro da pintura e gastar em férias ou pagar uma conta da empresa. Exatamente. E deixar a coisa do jeito que está. Só que se ele não fizer essa manutenção, aí começa a ter problemas de estruturais mesmo. Isso, e aí é o ponto principal, porque se você tem essa prevenção, por isso que eu digo que a engenharia nesse ponto também está muito relacionada com a medicina. Você escuta muito nos programas ou nos médicos dizendo, olha, prevenir é muito melhor do que remediar. Então você previne problemas de saúde para não ter que gastar muita grana com tratamento. Sim. Na engenharia é exatamente igual. Se você consegue prevenir os problemas patológicos, o seu custo é muito menor do que depois você tratar o problema. Então você repintar uma fachada, uma parede, fazendo com que aquela edificação tenha uma proteção, é mais barato depois você ter que solucionar uma infiltração, solucionar um problema de umidade. Vai ficar muito mais caro tratar o problema do que prevenir o problema. Do que prevenir, entendi. Ou seja, é realmente uma questão. Aqui tem outro slide que fala sobre desempenho. Isso, nesse caso do desempenho, mostrando até onde a gente chega na definição de patologia. Primeiro, há uma falha. Essa falha pode ser uma falha estrutural, pode ser uma falha de um dispositivo de impermeabilização, pode ser uma falha de cobertura, pode ser uma falha em vários aspectos do desempenho. Essa falha vai me trazer um problema, por exemplo, uma falha de impermeabilização pode me trazer um problema de umidade. E esse problema de umidade, eu vou chegar até a patologia. Essa patologia foi causada por uma falha, né? E essa falha me gerou um problema, no caso, problema de umidade, que é a minha patologia. Vamos tentar colocar em um exemplo bem prático. Seria mais ou menos assim, você tem uma casa. Sim. E ela está com goteira. Ou está com uma rachadura no teto. Pode ser. A água vai entrando. Isso. O fato essa falha no sistema, ela pode ser reconhecida pelo dono da obra, ou pela pessoa que mora lá, ou pode acontecer da pessoa não perceber essa falha e a patologia se instalar sem que ela saiba que existe essa falha. Isso é uma coisa que está mudando muito, é um paradigma que está mudando muito na engenharia. Há poucos anos as pessoas não tinham informação. Então elas conviviam com patologias sem identificá-las e convivia como se aquilo fosse algo normal e natural das construções. Hoje, como as informações estão muito mais fáceis de serem acessadas, até as pessoas de baixa renda, que antes não tinham essa informação, conseguem ter informação. E elas começam a não achar normal uma rachadura na parede, ela começa a não achar normal uma infiltração, uma umidade, e ela começa a ir atrás das soluções e a procurar os responsáveis. Sim, mas André, no caso, para entender o conceito mesmo, a rachadura na parede ou a infiltração já não é a patologia? Ela é a patologia. E ela vem de uma falha no sistema. Isso, ela vem de uma falha. Por exemplo, uma rachadura na parede pode ser uma falha estrutural. Sim. Uma goteira ou uma umidade pode ser uma falha na cobertura, no sistema de captação de água. E a pessoa ela pode ter um problema, uma patologia que surja na sua casa por causa de uma falha que estava ali de repente há tempos e ela não percebia? Claro, pode. Uma das mais comuns, aqui em Sinop principalmente, nós temos um período de seca muito intenso e depois a gente entra no período de chuva. A gente que trabalha com obra sabe que um pouco antes de chover, as calhas estão entupidas com folhas. É muito comum. Então, nas primeiras chuvas, vários vazamentos aparecem nas casas. Problemas de calha entupida, a água pega no gesso, amarela o gesso,
molha o sofá, estraga o eletrodoméstico, uma série de problemas causados por aquela água de chuva. Então, a pessoa, se ela tivesse noção da falha, essa consciência, noção da falha, antes da chuva, ela limparia as calhas, Sim. retiraria as folhas e na hora que chovesse esse sistema não estaria entupido. Sim. E aí a água conseguiria fluir sem a infiltração. Que daí já começa a entrar no conceitos dessa visão sistêmica de prevenção, de tratamento preventivo. Exatamente. E hoje, por exemplo, quando você liga para uma pessoa que mexe com calha, quando começa a chover, ele nunca tem horário para te atender, porque todas as pessoas estão tentando solucionar o problema quando ele já existe. Se você ligar para ele um mês antes de começar a chover, ele está com vários horários disponíveis, porque era o horário certo para fazer. E pode ficar até, inclusive, mais barato, Muito porque mais barato. se ele não está trabalhando tanto, ele pode fazer descontos. Exatamente. Interessante. E essa é a questão da prevenção. Então, a pessoa tendo essa consciência, ela começa a prevenir a patologia, evita que ela aconteça, fica muito mais barato para o usuário, fica muito mais barato para todo mundo, inclusive para a engenharia. A gente economiza um custo de terapia desnecessário, talvez desnecessário. Entendi. Tá, aqui você tem a definição do que seriam as patologias nas construções. Né? Essa é uma definição mais ampla, né, que é o campo da engenharia, que estuda todos os mecanismos de formação, estuda a manifestação, causa, origem, natureza. Porque a patologia em si é só o problema, mas aí eu preciso entender a causa do problema. A causa do problema é o meu diagnóstico. E depois disso eu ainda tenho que evoluir para um prognóstico, ou seja, o desenvolvimento da patologia, para eu poder chegar na terapia. Entendo. Que é um conceito também muito parecido com a medicina. Procura-se a origem do problema identificado, qual é o estágio de progressão do problema, prognóstico, para depois eu poder atuar com uma terapia de recuperação, uma terapia de intervenção, e em casos extremos, uma terapia de realmente lacrar aquela edificação e condená-la. Isso acontece também. Bom, então, para sintetizar nesse primeiro bloco, se a gente fala sobre patologia nas construções ou das construções, nós podemos entender como uma visão sistêmica dos problemas que acontecem nas obras, que envolve desde o reconhecimento das falhas que podem causar problemas de obras, o estudo da maneira como essas falhas podem desencadear os problemas, o estudo dos problemas em si e de como eles podem ser tratados e o tratamento, a terapia. Seria esse conjunto todo que formariam as patologias nas organizações. Exatamente, é bem isso. Então, depois dos nossos comerciais, você vai explicar para a gente sobre como é que se faz cada uma dessas etapas, parte a parte, com exemplos para a gente compreender. A gente volta logo. Estamos aprendendo sobre patologia das construções com o Dr. André Ferraz. Bom, então nós temos uma sequência ali, né, que é diagnosticar as patologias, fazer o diagnóstico das patologias, prognóstico, diagnóstico, prognóstico e terapia, né? Vamos para os exemplos para o pessoal entender? Você trouxe um exemplo aqui que é esse caso. Essa é uma patologia estética, né? Uma patologia de eflorescência, que é uma umidade que em contato com a argamassa gera esses sais, esse depósito salino, que ele é feio esteticamente, mas é uma patologia. Há tempos atrás, esse problema patológico ele passaria mais despercebido. As pessoas não se importavam muito com uma patologia estética e às vezes deixavam aquilo dessa maneira. Hoje, as pessoas já buscam solução, ou seja, elas já se incomodam com a patologia, elas já querem uma qualidade superior. Por isso até que as normas evoluíram para uma norma de desempenho, para que mesmo o problema estético, que claro que vai depender muito do usuário, ele seja tratado como uma patologia. Né? É uma patologia e nós temos que tratar. Essa, no caso, chama-se eflorescência. É interessante até essa foto que você trouxe, pelo seguinte, ela mostra um prédio que tem uma arquitetura que corresponde a um determinado período histórico. Eu não sei se ela pode ser considerada uma obra típica dos anos 2000. Talvez ela seja um pouco mais velha que isso, né? Sim. Eu percebo que a indústria de construção civil, ela se junta, quando eu falo indústria, eu estou falando das empresas que preparam materiais. Sim. Né? Ela se junta com a arquitetura e fornece materiais. Por exemplo, nos anos 90, foi muito comum o uso de pastilhas. Exatamente. Né? Nos anos 2000 já se começou o uso de vidros e tudo mais. Existe uma correlação entre o surgimento do conceito de patologia e o surgimento de novos materiais? Com certeza.
onde você tocou no ponto essencial, por exemplo, a pastilha. A pastilha ainda é muito utilizada em regiões litorâneas. Por quê? Porque a pastilha ela vai fazer um revestimento cerâmico em fachadas de edifícios próximos ao mar, que sofrem com o fenômeno da maresia. O ataque salino da maresia nas estruturas de concreto, nas alvenarias, é muito forte. Então, mesmo ela saindo um pouco de moda, nas regiões litorâneas, a gente verifica uma condição de edifícios com um revestimento de pastilha muito maior. Porque ali não é só a estética e a arquitetura, é a proteção. Entendo. Então, a pastilha já foi colocada ali para proteger a edificação, para aumentar o seu tempo de vida útil, o seu tempo de vida, né, que é um conceito também relacionado com a patologia, que é o conceito de vida útil. Então, sim, mas quando surge o conceito de patologia, então ele já surgiu muito antes dessas novas tendências de usar materiais. Ela já é um conceito antigo, então? É um conceito antigo. Ela já vem há muito tempo no exterior, mas o Brasil, como é um país jovem, os prédios brasileiros, eles são jovens. Se você comparar com os europeus, eles são jovens. São, com certeza. Então, a gente, por muito tempo, não teve muito problema com as edificações, porque nós tínhamos edificações jovens. A partir do momento que essas edificações envelheceram, os problemas começaram a aparecer. E aí a gente começou a se preocupar com os problemas. O conceito de patologia na Europa é muito antigo. Eles já tratam isso de uma maneira muito antiga. Tanto que na academia ele já tem as disciplinas de grade de patologia. Aqui para nós ainda é uma disciplina optativa, eletiva. Mas o nosso país, conforme ele vai envelhecendo, a gente tem... Esses problemas vão se tornando mais frequentes. Exato. E justifica a sociedade se preocupar mais com essa questão. É isso mesmo. De modo geral, que tipo de patologias são mais comuns? Olha, as de umidade, elas são muito comuns. Talvez a mais comum, né? As infiltrações e as de umidade. Geralmente as de umidade têm 3 origens básicas. Ou essa água é da chuva, ou essa água é do subsolo, ou essa água é da instalação hidráulica. Ela vai surgir de uma dessas 3. Mas é muito raro uma edificação, em todo o seu período de existência, não sofrer com problema de umidade, um desses 3. Ou pela chuva, ou pela infiltração dos componentes hidráulicos, ou pela água de fundação. Durante esse período de vida de uma edificação, provavelmente manutenções vão ser solicitadas em relação à umidade. A água ainda é o principal causador de problemas na engenharia. Embora vital, mas na engenharia traz uma série de problemas. Tá. Você colocou ali a questão das placas cerâmicas. Isso. E você traz um gráfico para explicar sobre a questão do desempenho. Exatamente. Esse gráfico ele é fácil de entender porque a linha azul seria o desempenho inicial, ou seja, a obra está nova, ela tem um grau de desempenho maior, e aí ela vai chegar até a linha amarela, que é o desempenho mínimo. Esse desempenho mínimo, se essa linha passar por ele, a vida útil acabou. Entendo. Então o que a gente faz? A gente faz manutenções. As manutenções, que é a linha cor-de-rosa, ela vai dando saltos para que você aumente o período de vida. Por exemplo, vamos pegar uma das manifestações do desempenho mínimo, que é a pintura. Isso. Quando você faz pinturas ocasionais, você aumenta a vida útil. Aumenta a vida útil da edificação, protege mais. Isso também, novamente, a gente vai sempre voltar, é correlato com a medicina. As manutenções que a gente dá na nossa saúde são os exames, exercícios físicos, são as coisas que a gente faz para melhorar a nossa saúde. Se a gente não fizesse nada disso, a nossa vida seria mais breve. As edificações são muito parecidas. Entendi. Usando um outro exemplo, o Museu do Rio de Janeiro, o museu, não sei se você já conheceu, se você chegou aí lá. Não cheguei. Nossa, cara, ele era incrível. Que comoveu todo mundo, Sim. Incendiou, e foi por falhas na instalação elétrica. Isso. Né? Ele é um caso, por exemplo, onde essa linha azul teria ultrapassado a linha amarela, teria... São duas coisas que trabalham juntas. Uma, realmente, a instalação elétrica já tinha perdido o seu desempenho mínimo. E aí, por isso, o acidente, né, mas na verdade o problema que ocasionou o incêndio era realmente que a instalação já deveria ter sido trocada há muito tempo. Que seria uma dessas intervenções que entra no caso a vida útil. E a gente verifica isso muito claramente nos países que já têm essa consciência de se fazer manutenções nos prédios históricos, revitalizações, recuperações, para que aquilo fique por muito e muito tempo. Aqui no Brasil a gente ainda engatinha nisso, a gente tem pessoas que já estão preocupadas, a academia já está mais preocupada,
mas para que a gente também consiga proteger os nossos edifícios históricos e os nossos prédios com manutenção. A manutenção é essencial. Sim. É essencial para que a gente tenha realmente um edifício funcionando. Mas, André, quando você fala sobre manutenção, que tipo de manutenção, por exemplo, alguém que na sua casa precisa ficar atento? Então, hoje também, com essa evolução, a gente tem os manuais dos proprietários. Hoje, quando você compra uma edificação, da mesma forma quando você compra um produto, vem o manual do proprietário. Esse manual vai dizer o que a pessoa pode e não pode fazer na casa. Porque existem também pessoas que usam a edificação de forma incorreta. Sim, por exemplo, instalar uma piscina numa varanda. Ou, por exemplo, a pessoa compra um sobrado residencial e transforma numa danceteria no piso superior, onde deveriam ter 5, 6, 7 pessoas, vão ter 400 pulando. Sim. Você está usando a edificação de forma errada. Sim. Aí já não é um problema da edificação e sim do usuário. O caso da Boate Kiss, que eles não tomaram cuidado com as questões do risco de incêndio. Eles colocaram um material combustível no forro e o processo de saída, além da barbaridade que foi a questão de gestão ali, de cobrança e tal. Mas esse é um problema, por exemplo, de patologia? Na verdade, ele foi uma falta de projeto. Então, o projeto de incêndio e de prevenção de incêndio e pânico não existia. Então, as pessoas, além do material que estava sendo utilizado de forma indevida e foi o que pegou o fogo, as pessoas não tinham rota de fuga, elas não tinham como sair, não tinham saídas de emergência, tanto que muitas acabaram indo para o banheiro e não tinham como sair do banheiro. Então, ali são uma série de problemas. Geralmente, as fatalidades, elas são uma série de problemas em conjunto. Mas claro que se tivesse tido o projeto executado de forma correta, com certeza o número de mortes seria muito menor. Então, pela abordagem da patologia, a falha também pode acontecer no planejamento da obra. O engenheiro pode errar, o engenheiro de construção, o engenheiro de segurança, ele pode errar e isso seria uma falha no caso. Seria uma patologia de projeto. A gente tem as patologias divididas, tem alguns autores que classificam de várias formas. Aqui eu prefiro, são em quatro vertentes. Projeto, execução, acidente e uso. Então, por exemplo, se eu fiz um projeto e ele tem um erro de conceito, de projeto, ele vai me trazer um problema causado pelo projeto. Se durante a execução daquele projeto, o projeto estiver ok, e na execução houver um erro, eu tenho um erro de execução. Por exemplo, eu deveria ter concretado um pilar de 20 centímetros por 20 centímetros e eu acabei concretando 15 por 15 centímetros. Eu concretei ele menor do que ele estava no projeto. Eu posso ter um problema estrutural. O acidente é realmente algo que foge do controle da humanidade. Um terremoto, uma ventania com ventos acima da média, um acidente que a gente não conseguiria prever, né? Também é uma patologia. Por exemplo, os aviões que bateram no World Trade Center foi um acidente, mesmo planejado. Sim, mas só que o prédio conseguiu resistir. Resistiu ao impacto e depois com o incêndio ele acabou tendo colapso. E adquirida, que é a patologia da pessoa usar a edificação de forma errada. Então, no manual do usuário, as pessoas, além de terem noção de como usar a edificação, elas também têm noção de manutenção. Então, lá está escrito que de 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos a casa tem que ser pintada. Em 15 anos, 10 anos, a fiação tem que ser trocada. De 6 meses ou 1 ano, aqui em Sinop a gente ainda tem fossa. A fossa tem que ser limpa, esgotada. E lá vão estar os períodos de manutenção periódica. Mas, André, aí vem a questão do leigo perguntando mesmo, né? Eu, quando recebo um manual de produto, geralmente eu olho aquilo por uma questão meio pela perspectiva do direito. Tipo, estão me entregando alguma coisa para se garantir de que se der algo errado, se der um problema, eu não posso entrar na justiça contra eles, porque eu estou assinando que eu devo usar de uma determinada forma. Esse manual não tem um pouco a ver com isso também, de se proteger as construtoras do... Com certeza. Tem, mas é uma forma também porque precisa fazer essa manutenção. Precisa, a manutenção é necessária. É claro que as construtoras se protegem, né? Porque muitas dessas ações hoje vão para a justiça. Sim. E laudos periciais com problemas patológicos vão ser discutidos com o juiz. E o juiz vai decidir as indenizações, quem tem razão e quem não tem. Então, uma forma da construtora se proteger é criar esses manuais. Exatamente como uma empresa que entrega um produto. Olha, eu estou te dando esse produto, ele tem uma vida útil, ele tem uma garantia, mas ele tem coisas que você não pode fazer. E ele tem manutenções que você deve fazer.
Então, se você não cumprir isso, por exemplo, a questão do exemplo que a gente deu da folha, é muito interessante. Como que uma construtora seria responsabilizada pelo usuário não limpar a calha? A calha está entupida de folhas, chove, a água vaza pela laje, cai no gesso, amarela o gesso, estraga o sofá e o usuário liga para a construtora dizendo, olha, a casa que você me entregou está com infiltração. Aí a construtora vai lá e descobre que a infiltração foi causada porque a calha não estava limpa. A consultora vai dizer, olha, gente, mas você não limpou a calha. Entendi. Então, é necessário que se faça um alerta. Isso, as pessoas têm que entender que os direitos que ela possui sobre o imóvel que ela está adquirindo também tem regras. E aí eu acho que deve acontecer todo tipo de relação que é normal na economia, inclusive a questão da simetria de informações. Claro. Por exemplo, existem empresas, aqueles famosos aparelhos de emagrecimento, que você dá choquinho e tudo mais, ou cápsulas que você toma e fala assim, não, se você comprar isso daqui, você vai perder 20 quilos em 2 semanas. Sim. Né? E aí, quando você vê o contratinho que vem junto, está dizendo assim, olha, você precisa passar 20 dias tomando só água e comendo 3 folhas de alface e ainda, se não der certo, você deve amputar uma perna para perder os 20 quilos. Sim. Né? Então, deve ter empresas que exageram também nas normas. Né? Com certeza. E aí vai muito da credibilidade. O usuário também precisa pesquisar sobre a empresa. O órgão de... Antigamente era CREA, agora eu não sei como que ele se chama. O CREA ainda. Isso. O CREA, ele contribui nesse papel de orientar os usuários, as pessoas que compram casas, que compram apartamentos? Olha, o CREA ele tem uma função mais de fiscalização. Então, o CREA ele fiscaliza o exercício profissional. Em relação à orientação das pessoas, elas acabam tendo que recorrer aos órgãos de justiça, PROCON, elas acabam tendo que recorrer nas reclamações comuns. Né? Entendo. Então há um vácuo ali em termos de conhecimento na sociedade. Existe. Bom, esse gráfico aqui que você também mandou, ele mostra como que seria quando passa o desempenho mínimo. Certo. Então eu posso, por exemplo, se olhar a linha vermelha, eu posso mesmo ultrapassando o desempenho mínimo, entrar com uma ação de recuperação. Então aquela casa já não está apta para eu utilizar porque ela está com problema de infiltração. Então eu vou fazer uma intervenção. Eu vou passar um tipo de manta, um material impermeabilizante na cobertura, na laje, vou recuperar aquela construção para que ela volte a ter vida útil. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho um pilar que já estava com a sua capacidade de carga extrapolado, então as pessoas foram fazer uma recuperação nesse pilar. Né? Quebra-se o pilar, encontra-se a armadura. Se essa armadura tiver com corrosão, essa armadura é substituída. Como que se substitui ali, no caso? Corta e solda? Exatamente, nova. Dá para cortar e soldar e dá também para você passar algum produto anticorrosivo. Entendo. Né? Também tem esse tipo de recuperação. E essa recuperação vai fazer com que a vida útil da edificação seja aumentada, mesmo que ela tenha passado do desempenho mínimo. Entendi. Então, manutenção é quando você faz uma intervenção e o desempenho mínimo ainda não foi ultrapassado. Recuperação é quando você faz uma intervenção e o desempenho mínimo foi ultrapassado. Entendi. Ou seja, de repente deu uma ventania, caiu o telhado e aí você precisa reconstruir ou readaptar. Exatamente. Entendi. Aqui tem as etapas para se fazer, né? Problemas patológicos, levantamento de subsídios, diagnóstico e definição de conduta. Seriam as etapas para se desenvolver isso daí. Exatamente. Você vai dar exemplos sobre como isso acontece, mas só depois dos comerciais. Vamos aprender agora sobre as etapas para se lidar com patologias nas construções, com o Dr. André Ferraz. André, aqui você traz uma sequência, né? Isso. Explica pra gente. Olha, a sequência para a gente definir a conduta, né? Ela é muito parecida com a sequência médica. Então, quando uma pessoa está com uma dor de cabeça, quando ela está com um problema, ela marca uma consulta no médico. Assim que o médico atende a pessoa, ele acaba tentando arrumar subsídios, né? Que é o levantamento de subsídios. São as informações. Geralmente feita por uma anamnese, que são uma série de perguntas para que você consiga situar o problema para aí realmente conseguir ter subsídios para poder diagnosticar. Esses subsídios eles podem ser somente pelas perguntas e respostas. Existem patologias muito fáceis de serem diagnosticadas. Por exemplo, a infiltração da parede. Infiltração da parede.
e outras que você tem que fazer um exame, exatamente como os médicos. Se os médicos conseguirem automaticamente diagnosticar, eles não vão te pedir uma bateria de exames. Quando eles não conseguem te diagnosticar, eles pedem uma bateria de exames. A engenharia também é assim. Então existem também exames em loco, por exemplo, existe um aparelho que se chama esclerômetro. Ele mede a resistência do concreto do pilar já executado, da viga já executada. Você não precisa quebrar, retirar aquele testemunho, levar para uma prensa e romper. O próprio aparelho já te dá a resistência à compressão do concreto lá no local, sem ruptura. É um tipo de exame, é um tipo de conduta que você adota quando é necessário. Você pode descobrir através de uma simples entrevista. Mas que patologia que seria essa que precisa do diagnóstico, por exemplo, da resistência de um concreto? Por exemplo, uma que já aconteceu numa obra que a gente executou. A casa do cliente, ela teve uma deformação excessiva, ou seja, todas as construções deformam. Todas elas têm uma deformação que estão dentro do previsto. Se ela passa dessa deformação excessiva, você começa a ter trincas. E a gente diagnosticou as trincas, olhou que as trincas apareceram, quebrou o revestimento, a gente teve que trocar. E a primeira levantamento de subsídios foi perguntar para o cliente se algo muito estranho tinha acontecido, se ele tinha carregado aquela estrutura com um número de pessoas inadequado, ou se o projeto... A gente foi verificar projeto e execução. Verificando o projeto e percebendo que não tinha nenhum problema no projeto, a gente refaz o projeto, olha as deformações. A segunda hipótese era que, mesmo sendo executado de forma correta aquele projeto, talvez o concreto tivesse com uma resistência inadequada, menor do que o requisitado pelo projeto. Que seria o caso, por exemplo, daquele edifício do Najinarras que foi feito com areia da praia. A gente teve um problema de dimensionamento e um problema também no concreto. Então, com essa hipótese levantada, que poderia ser a resistência do concreto, naquelas trincas que foram ocasionadas por deformação excessiva, a gente foi atrás do exame. E o exame era através do esclerômetro. Quando a gente executou a esclerometria, a gente percebeu que realmente o concreto estava com uma resistência menor do que deveria. E era um concreto comprado de uma concreteira. Ou seja, um problema do material que a gente comprou da concreteira. A concreteira, junto com a gente, arcou com os prejuízos. Quais foram os prejuízos? A gente teve que fazer um reforço estrutural com chapa metálica, que já seria na definição da conduta a resolver o problema. Então a gente reforçou a estrutura com chapa metálica, consertou todas as rachaduras e o cliente ficou feliz. Ele não gastou nada, a obra tinha sido entregue por nós, então nós éramos os responsáveis, as patologias aconteceram, a gente fez a anamnésia, aí a gente fez um exame, diagnosticou a falta de resistência do concreto e aí executou um reforço estrutural. Você me fez lembrar agora um episódio que é alegórico, né? A casa onde eu cresci, aqui na cidade, foi uma das primeiras casas de alvenaria e ela tinha um telhado alto e embaulado. Era um estilo, invenção da minha mãe lá. Sim. E com telhas de barro. Com o passar dos anos, esse telhado ele começou a estralar, sabe? A dar uma batida de pancada. E aí eu falava, mãe, muito provavelmente deve ser a madeira trabalhando, qualquer coisa. Minha mãe jurava que era fantasma. Num caso como esse, por exemplo, como que se faria uma análise de patologia? Eu já fui diagnosticar obras que tinham barulhos, né? Inclusive uma até que teve até uma reportagem que envolveu uma casa que as pessoas também achavam que eram mal assombradas. E aí a gente vai buscar realmente o que está acontecendo. O barulho numa construção ele é muito comum. Por quê? Porque todo material de construção tem um coeficiente de dilatação térmica. E aqui numa cidade muito quente como a nossa, o concreto dilata, a madeira dilata, o revestimento cerâmico dilata. Então, barulhos de dilatação, acomodação estrutural ou acomodação das peças que compõem a edificação são comuns. Acontece que quando ele sai do barulho para algum problema realmente que a gente consiga diagnosticar, uma rachadura, uma infiltração, alguma coisa que a gente veja, aí sim nós vamos fazer o diagnóstico. Então um barulho na edificação não significa necessariamente um problema. Sim. Você tem as casas e as edificações dilatando e trabalhando termicamente. Sim. Então, claro que alguns barulhos que começarem realmente a sair da normalidade,
Aí vai ter que ser feita o diagnóstico, o levantamento de subsídios para poder olhar a terapia. Na verdade, essa questão de barulho em casas com telhado de madeira, eu acho que é bastante comum e até ele dá base para os mitos de fantasmas, inclusive, né? Mas no caso da casa da minha mãe, ela já vendeu a casa, né? Mas ela tem 30 e tantos anos a casa e está inteirona, tá super boa. Eu acho que foi uma construção sem patologias. Sim. Né? Bom, aqui você coloca a questão do cenário atual. O que é feito para lidar... Exatamente. O cenário atual é que no Brasil também a gente começou a ter tragédias. Né? Não só a do Palace 2, a gente teve do museu, a gente tem inúmeros prédios, teve uma escola no ano passado que a caixa d'água desabou, vitimou crianças. A gente tem tragédias acontecendo no Brasil devido a problemas patológicos. Aí tragédias sérias que até envolvem vidas humanas. Então o nosso cenário hoje a engenharia precisa trabalhar com um cenário de qualidade de obra. Nós precisamos evitar as patologias. E hoje também as pessoas com mais informação, elas estão acionando judicialmente as construtoras. Um cenário que não acontecia antes. E aí provoca uma mudança no processo. Exatamente. Então a gente tem dois aspectos para olhar. Um é realmente a tragédia. É a patologia que gera colapso, que gera tragédia. Então, essa é um ponto da engenharia que a gente tem que se preocupar. E o outro é a exigência do usuário. O usuário exigente, ele começa a cobrar os seus direitos da construtora, dos engenheiros, das empresas que trabalham com engenharia. Quando eles não têm os seus direitos atendidos, eles vão para a justiça. Então, aqui em Sinop, por exemplo, nós já temos um nível de ação judicial que há 10 anos não existia. Ninguém entrava na justiça por uma trinca, por uma infiltração. E é uma situação que eu acho que deve ser sistêmica. Por exemplo, por que entram? Porque as pessoas estão mais antenadas nisso, mas porque os advogados também sabem entrar na justiça contra isso. Claro. E isso gera realmente uma preocupação maior, tanto na academia quanto nos engenheiros, de se evitar as patologias. Sim. Eu não posso entregar uma casa hoje para um cliente porque ele está muito mais antenado. Da mesma forma, digamos que hoje você vai ao médico. Apareceu uma mancha roxa no seu braço. Aonde? Cadê? Apareceu lá. E antes de você ir no médico, o que você faz? Você vai no Google e digita mancha roxa no braço. Quando você chega no médico, você já mais ou menos sabe o diagnóstico que você pesquisou. Sim. Hoje acontece isso com um cara que mora numa casa. Ele olha, trinca na diagonal na parede. Ele vai e digita no Google. Aparece um diagnóstico. Quando ele vai conversar com você, ele não chega... desinformado. Não, ele mais ou menos... Isso em todas as classes sociais. Exatamente. Porque hoje a informação ela está disponível. A pessoa consegue acessar. Bom, então, encerrando aqui, você trouxe um último exemplo de patologia. Ali há um telhado. Isso. Eu trouxe um exemplo muito comum, que é a tal da laje impermeabilizada. A laje impermeabilizada é uma estrutura de concreto que ficaria exposta à água. Né? Existem várias formas de se impermeabilizar uma laje. Mas, geralmente, com o passar do tempo, quase todas essas ferramentas de impermeabilização vão dar problema. Então eu preciso ter manutenção. Então um telhado muito antigo, uma laje muito antiga, vai chover e com o tempo essa água vai passar. Vai começar a dar esse problema que é o vazamento de uma laje e a água está entrando na residência. Aí a gente tem como a nossa sequência de diagnóstico. Então Então eu tenho um problema. O problema está lá, a água está entrando. Então eu vou primeiro vistoriar o local. Cheguei no local, verifiquei realmente que existem pontos de infiltração na sala, no quarto, e aí eu vou fazer a minha anamnese com o cliente. Olha, há quanto tempo essa água está entrando? É atual ou já vem de alguns anos? Ela já entrava, mas entrava um pouco menos e agora aumentou? Ou acabou de começar a acontecer? Existiu alguma coisa que foi feita em cima da sua casa diferente nos últimos tempos? Uma festa. Uma festa, ou mesmo... subiu alguém para instalar uma antena que acabou furando a sua laje para chumbar algum elemento, é a anamnese. Eu preciso fazer, por exemplo, se eu não conseguir diagnosticar, algum exame em relação à resistência desse concreto, um exame complementar. Depois de tudo isso, eu ainda posso pesquisar. Eu posso chegar na literatura, se for um problema que eu não conheço, e tentar me informar. Hoje existem livros sobre patologia para a gente poder realmente ter uma revisão de literatura. Diagnosticado o problema, eu vou para a conduta. Então, essa foto é uma laje que foi completamente impermeabilizada com uma manta. Então, depois do telhado, da cobertura, da laje, apresentar o vazamento e apresentar a patologia, e a gente encontrar que a patologia era falta de impermeabilização da laje, a conduta
foi aplicar um novo material impermeabilizante, no caso uma manta. Então eu selei completamente essa laje e eu solucionei o problema. Mas ela vai também ter um tempo de vida útil que vai requerer manutenção. Exatamente. É isso. Bom, então eu acho que ficou claro, André, e desencadeia pra gente uma série de questões que a gente vai discutir. Mas a gente discute só depois dos comerciais. Agora que já aprendemos o conceito de patologia nas construções, exatamente, vamos ver se a gente consegue entender os problemas do dia a dia. E aí eu tenho uma primeira questão para te mostrar. Tem uma coisa, André, que mobiliza muito as pessoas, principalmente jovens que têm a idade de casar e tal, mas as pessoas de modo geral, que é o sonho da casa própria. Né? Na internet, se você joga sonho da casa própria, é um monte de imagens e elas estão geralmente relacionadas a essa ideia ali de ter um lugar para viver. Né? E ela tá ligado a essa questão da manifestação de um desejo. E não é um desejo qualquer, é algo que as pessoas elas vão se mobilizar e elas vão investir anos da sua vida. Ou antes para fazer uma poupança, ou antes e depois, porque elas vão pagar um financiamento. Então é uma decisão muito complicada. E assim, existe um momento de euforia, que é receber a chave da casa própria, e aí nesse momento as pessoas fazem cálculo com FGTS, a questão da amortização, liquidação, pagamento das prestações, elas fazem todos esses tipos de cálculo. Né? Só que aí tomam a casa, vão se adaptando, vão morando lá, e aí começam os problemas das contas. Né? E aí vem o desespero. A questão é, as pessoas, na hora que elas vão fazer uma decisão de compra de um imóvel, de investimento nessa área, elas precisam levar em consideração os custos de manutenção para tomar as decisões? E se sim, como isso deve ser feito? Olha, muito boa pergunta, porque realmente é algo que o engenheiro ou o dono de construtora ele tem que estar sempre informando o seu cliente. Mesmo com as informações disponíveis, as pessoas ainda são leigas, né? Elas ainda carecem de informação. E a informação sobre a manutenção é importantíssima. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que, embora ela esteja colocando ali todo o sonho dela, o investimento, esse sonho não é só o dinheiro que ela vai gastar para a aquisição. Ela também vai precisar manter essa edificação. E essa edificação também tem um custo de manutenção. Então, a informação sobre os custos de manutenção, elas são imprescindíveis para a pessoa comprar um imóvel. Se ela comprar um imóvel sem conhecer a idoneidade da construtora, os custos de manutenção, o manual do usuário, ela certamente vai ter problema. E ela certamente vai ter problema financeiro. E a gente volta naquele aspecto que se a pessoa não dá manutenção, o custo para recuperar o problema vai ser muito maior. Entendi. E que daí as pessoas se desesperam quando acontecem as patologias. Uma das coisas que a gente mais fala, né, que eu falo muito nas aulas para os meus alunos, é o seguinte: você nunca está fazendo uma casa, você sempre está fazendo o sonho de alguém. Você está trabalhando, às vezes, com o dinheiro que a pessoa ganhou na vida toda. Então, você tem uma responsabilidade muito grande como engenheiro. As pessoas estão confiando na sua construtora ou no seu trabalho técnico de engenheiro, tudo que ela conquistou na vida dela. O sonho é a casa. Então, a pessoa tem que ter muita responsabilidade. Porque, realmente, esse sonho, essa responsabilidade, ele tem que estar respaldado com todas as informações. Mas, André, a engenharia ela olha de maneira racional para isso. Quando eu falo, seria mais ou menos o seguinte: a gente sabe que os custos são abordados dentro da engenharia. Ainda mais você que trabalha com engenharia de produção, você sabe que essas coisas estão correlacionadas. E a construção de uma obra se dá vamos dizer assim, na relação ótima entre a funcionalidade e o custo. Isso. Mas a questão é, a pessoa vai decidir comprar uma casa e ela tem, durante 20 anos, 400 mil reais para investir, sabe? É o que ela vai conseguir poupar durante 20 anos para pagar esses 400 mil reais. Existe um estudo para ver qual que é o custo da manutenção? Porque se ela só tem 400 mil reais, ela não vai poder comprar uma casa de 400 mil reais. Ela vai ter que comprar uma casa mais barata. Claro, ela vai ter que comprar uma casa mais barata. Existe, nesses códigos hoje que estão cada vez mais sendo feitos, de realmente manual do proprietário, existem os custos de manutenção. Esses custos de pintura, de troca de fiação, eles são levantados. A pessoa ela entra no imóvel
sabendo que em 10 anos ela vai ter que pintar a casa dela 2 vezes, né? Ela já sabe o custo dessa pintura, que em 15 anos ela vai ter que trocar a fiação, ela sabe o custo dessa fiação, e assim, a gente está dizendo de manutenção de desempenho mínimo. Existem, claro, as pessoas que conseguem sobrar um pouco mais de dinheiro e fazem melhorias. Sim. Um pouco diferente. Aí você está melhorando o desempenho da sua edificação. Mas o desempenho mínimo, ela vai ter um custo. E esse custo já está contabilizado e a pessoa tem que ser informada. Isso. Mas será que ela tem noção disso daí? Será que os vendedores de casa... Não. Aí, esse é o problema principal. O vendedor, por isso que o engenheiro, quando ele vai vender uma casa ou arrumar um cliente que vai contratá-lo, ele não pode ser só vendedor. Ele tem que ser técnico também. Não é só vender o imóvel para conseguir o cliente e para fazer a sua própria economia ou sua lucratividade girar. Não é só isso. Você tem que ter preocupação com as informações. Por quê? Porque se você não der a informação e esse cliente tiver um problema, ele começa a girar a roda no ciclo vicioso, que é fazer a propaganda contrária à sua empresa e a você, e essa informação se espalha. Sim, mas isso funciona numa cidade como Sinop, onde as pessoas elas trabalham aqui, vão continuar trabalhando aqui. Agora, uma construtora que vai construindo prédios pelo Brasil todo, essa propaganda boca a boca talvez não tenha tanto efeito. Talvez o do Reclame Aqui, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente está caminhando para que realmente a imagem das construtoras idôneas apareçam mais, e as boas propagandas apareçam mais, e realmente as reclamações também. Mas você veja que nesse mas é um caso, problema. Que não é um caso de falha da construtora. Porque a construtora está dizendo que tem os problemas. É uma falha na maneira como a pessoa faz o cálculo de investimento. Mas já Por exemplo, ela compra uma casa de 400 mil que vai gastar em 20 anos 100 mil ou 150 mil de manutenção. Isso. Mas na hora de decidir, ela não leva em consideração. E aí quando acontece a patologia, no desespero ela corre contra a construtora e perde. Por quê? Porque ela não tirou as folhas do... Exatamente. E já existem na justiça ações com ganho de causa para o cliente de empresas que não detalharam corretamente os custos de manutenção. Então existe na lei essa... Já existe. Porque a pessoa que adquiriu a casa, ela precisa ter realmente um manual de utilização da casa. Entendi. Então eu acho que isso está evoluindo também, inclusive na parte de leis. Bom, o programa aqui ele tem essa prerrogativa de divulgar e, portanto, já começa a alertar para que as pessoas fiquem atentas sobre isso. Temos aqui um problema que está relacionado a essa questão de custos, só que aí levando em consideração moradias coletivas. Olha esse vídeo. Ufa! Fim de mais um dia de trabalho. Hora de relaxar um pouquinho. Mas você não está esquecendo de nada? Calma, calma. Você pagou aquela conta. Pois é. Só que hoje é dia de assembleia de condomínio. E agora? Você sempre pode escolher. Muito bem. Você é um condômino responsável. E afinal, não é possível que vá demorar tanto assim. Bom, pelo menos, a não ser que... parece um pesadelo, mas você sempre pode escolher. Ok, você não foi o único. Boa noite, durma bem. Agora, só não venha reclamar ao ficar sabendo das últimas novidades do condomínio, hein? Então, André, condomínios, pessoas que moram, que têm seus apartamentos ou suas casas, e elas também são donas de espaços comuns. Que é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, os espaços comuns são de todos. Sim. Cada um é dono daquele espaço. Né? E o outro também é dono, e eles precisam lidar com esses espaços comuns. E precisa se decidir isso legalmente nas assembleias de condomínio que criam as regras de convivência. Uma das prerrogativas do condomínio é exatamente fazer a manutenção. Exatamente. E geralmente essas reuniões são chatas, os síndicos geralmente são bastante odiados, o síndico do meu condomínio, ele fala isso, mas de qualquer maneira ele acaba sendo uma liderança, mas tem esse problema de fazer as pessoas participarem. Como que as pessoas podem saber
que as decisões de manutenção, elas estão sendo racionais ou não? Como que as pessoas podem saber, por exemplo, qual que é o valor ideal para uma pintura, ou o valor ideal para manutenção de câmeras de segurança, ou para implementação de alguma coisa que vai melhorar a segurança? Como que a engenharia embasa esse tipo de ambiente onde as decisões precisam ser racionalizadas conjuntamente? É uma boa pergunta, mas a gente já tem alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, um prédio, condomínio, que precisa passar por manutenção, né, que é diferente, por exemplo, de revitalização. Revitalização é quando você quer deixar o prédio mais bonito, melhorar, e manutenção é quando você tem que fazer ele funcionar. Hoje, os síndicos dos prédios, eles, antes das reuniões, eles começam a levantar subsídios com as empresas de engenharia para poder apresentar esses custos ao cliente. Okay. Claro que quando ele compra o apartamento, ele sabe que ele tem um condomínio para pagar, ele sabe que uma parte daquele valor do condomínio vai ser utilizado para manutenção, e ele sabe que depois de um determinado tempo de vida útil, talvez o prédio tenha que passar por uma intervenção mais séria, e essa intervenção vai custar mais, e talvez eles tenham que fazer o conhecido chamada de capital, que é fazer com que os condôminos paguem um valor a mais do que o condomínio, para que aquela intervenção seja feita. Então hoje, a gente participa muito porque às vezes os síndicos pedem para as empresas de engenharia orçamentos de vários tipos de serviço. Desde manutenção elétrica, a pintura, a manutenção da rede de água, de esgoto, para que ele possa chegar na reunião do condomínio embasado. Olha, aqui nós temos orçamentos de 5 empresas de Sinop que trabalham com pintura. Nosso prédio acabou de fazer 5 anos, ele tem que ser repintado. Está aí no nosso manual do usuário, que de 5 em 5 anos a gente vai fazer uma pintura do prédio. Esses são os orçamentos para a gente discutir e debater aqui. Claro que o condomínio ele tem a liberdade também de buscar informações e levar essas informações na reunião. Mas ele tem que ter realmente esse conhecimento, participar das reuniões, porque senão ele vai acabar, a opinião dele vai ser da maioria, ele não vai participar. Mas ele pode também procurar informação para debater com o síndico. E o síndico tem que ser uma pessoa realmente disposta a ouvir e disposta a criar novas soluções. Ou seja, a discussão não precisa ficar só na questão do custo, mas também, talvez, das estratégias para resolver a Exatamente. questão. Hoje existem parcerias, existem empresas, a gente vê muito isso em algumas até administrações públicas, algumas parcerias que as empresas fazem questão de fazer em troca da publicidade, em troca de alguma coisa. Então, hoje a gente vê, por exemplo, empresas que vão fazer uma manutenção do prédio e, de repente, conseguem colocar na fachada do prédio alguma propaganda, alguma coisa que não atrapalhe a estética e fazem um serviço em troca daquilo. Então, existem estratégias de diminuição de custo. Isso hoje tem que ser levado em consideração. E estratégias de tratamento, por exemplo, ao invés de fazer uma pintura, de repente fazer um revestimento, alguma coisa que vai dar mais durabilidade. Exatamente. Mas na Assembleia, realmente é um local que as pessoas costumam não gostar de ir, porque é um debate, tem gente que acha que toma muito tempo, mas é extremamente necessário quando você está convivendo com espaços comuns. Que a decisão tem que ser tomada de forma coletiva, né? Ok. Bom, última questão. Aí a gente tá mostrando aqui o programa Minha Casa Minha Vida, 40 casinhas que não tem energia. Ó a UPA, o posto de saúde com energia bem aqui, e as casas aqui sem energia. Que falta de respeito é esse, minha gente? Cadê o prefeito dessa cidade? Cadê o responsável dessas casinhas? Entendeu? Que ninguém resolve nada, ninguém fala nada, entendeu? Então a gente tem que procurar o direito da pessoa. Olha lá, as casas tudo sem energia, tudo as pessoas morando. Tá bom, agora eu tô só filmando mesmo. André, esse vídeo de uma senhora reclamando das condições de habitação do condomínio de casas populares que ela mora, mostra um desafio para essa questão de patologia, que é a questão das casas populares. As casas populares, de certa forma, elas precisam lidar com a questão do baixo custo. Sim. Só que essas casas, com o passar do tempo, elas vão estar tendo problemas de patologia, de desgaste, e com pessoas que muitas vezes têm pouco acesso à cultura, têm pouco acesso a recurso econômico para investir, veem aquele investimento não exatamente como um investimento que eles possam vender, às vezes até por questões contratuais.
Como que a engenharia olha para essa questão das construções populares, da inserção social mesmo? Como que essa área de patologias se relaciona com a questão da inclusão social e em casas populares, por exemplo? Bom, Ivan, aqui na Unemat ainda a gente mas a gente tem algumas ações sendo realizadas, né? Existe o Seminário de Habitação de Interesse Social, que é o famoso X, que já acontece há uns 10 anos. Ele já foi aqui em Sinop, foi em Barra do Bugres, foi em Cuiabá, e a Unemat geralmente é a instituição de ensino que organiza. Esse seminário, no próprio nome, né? Seminário de Habitação de Interesse Social. As temáticas relacionadas de artigos científicos ou de estudos, de oficinas, de grupos de professores, estão voltadas a esse tipo de habitação, que é uma habitação de baixa renda e que tenha que ser sustentável exatamente por as pessoas terem pouco dinheiro. Então a gente precisa fazer com que a engenharia funcione com qualidade mesmo na camada de baixa renda, ou seja, nessa habitação de interesse social sustentável. Agora, em 2019, a Unemat vai ofertar uma pós-graduação de construções sustentáveis. Existe até uma das disciplinas que é a inclusão social do entorno, ou seja, para fazer com que realmente os profissionais que queiram se pós-graduar na área de construções sustentáveis tenham essa visão. Então, por exemplo, uma pesquisa que a gente já executa há algum tempo. A gente produz aqui na Unemat tijolos de solo cimento, que é um tijolo que você não queima, que não tem dano ao meio ambiente, que é consideravelmente mais barato e que você consegue fazer com uma prensa manualmente. Então, é uma construção barata, sustentável, porque não utiliza nenhum tipo de material que queima, que polua. E que tem uma durabilidade... Tem uma durabilidade, a gente faz os ensaios de resistência. Então ele passa pelas normas de desempenho, absorção de água, resistência à compressão, e ele pode ser utilizado em habitações. E não só esse material, a gente também faz tijolo com resíduo de construção, com reciclagem, reaproveitando sobras de construção, né? Então aqui na Unemat a gente já tem alguns trabalhos nesse sentido. Tem um projeto de pesquisa que a gente trabalha com solo cimento, que é um material sustentável, e agora a gente vai ter a pós-graduação. Legal. Que é uma chance realmente da comunidade, dos profissionais, ficarem atentos a esse núcleo de conhecimento que é a habitação de interesse social. Então, a engenharia toma conta, sim, dessa área de conhecimento, e isso está acessível à população. Como que as pessoas podem fazer para ter acesso a isso? Olha, aqui na pós-graduação a gente vai começar a divulgar, e a ideia também é que agora que a Unemat também tem essa questão da parte de extensão, né, a gente tem que fazer extensão, essas informações têm que chegar na comunidade. Esse programa, por exemplo, é uma ação de extensão. Isso, e a gente tem que realmente fazer não só com que a pós-graduação, que é uma especialização lato sensu, focada nos profissionais, que vão sair dali com conhecimento, mas o próprio núcleo da Unemat tem que fazer essa informação chegar para a comunidade, através desses projetos de extensão. Então a gente tem alguns projetos de extensão, como Obra Solidária, que tenta levar um pouco de projeto para as pessoas que não têm condição de comprar um projeto, de pagar um projeto. Então, hoje a Unemat eu participo do projeto, né, que é a Obra Solidária, que ele tenta conseguir doações de material para famílias de baixíssima renda. Mas não é só a doação de material, é o projeto, é a engenharia, é a arquitetura. São projetos que aquelas pessoas jamais conseguiriam comprar. Que é fornecido. E é um projeto de extensão. Então, legal. Os alunos fazendo projeto, os professores orientando, chegando nas comunidades mais necessitadas, mais carentes. Esse projeto já está, inclusive, aqui dentro da instituição. Então, a Unemat já faz um pouco isso. Claro que a gente tem que fazer mais, né? Bacana, André. Fico feliz de saber que existe também esse engajamento. Muito obrigado pela entrevista. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, agradeço a oportunidade. Eu acho que realmente esse tipo de ação do programa é muito interessante para as pessoas realmente conhecerem um pouco mais a engenharia, quebrar um pouco essa mistificação que a engenharia é uma coisa muito difícil, muito complexa, e ela realmente tem que começar a chegar para as pessoas. As pessoas têm que entender a engenharia, porque assim o debate se amplia e a gente consegue formar mais conhecimento e conseguir estender mais essas informações para o maior número de pessoas. Patologia nas construções. É uma abordagem sistêmica, onde várias questões se correlacionam para que se consiga descobrir como diagnosticar e tratar problemas dentro das casas, dos edifícios. Mas a gente discutiu também no programa que essas questões se relacionam com outros fatores, como, por exemplo, decisões financeiras e também questões sociais.
Caminhando dentro dessa questão interdisciplinar, somando forças de várias áreas do conhecimento, a gente consegue produzir não apenas uma engenharia melhor, mas também soluções para a vida das pessoas. E para a gente que se envolve com isso e aprende, sempre é bom. Por quê? Porque se hoje aprendemos algo novo, nós nos tornamos melhores do que nós mesmos éramos ontem.